Olá pessoal, olá a todos que estão aqui acessando o canal da Sétima Direc, o Direct Enem, né, os aulões preparatórios para o Enem, contando aqui com a parceria das professores da rede. E hoje nós teremos, pessoal, dando prosseguimento na área de ciências humanas, um aulão de filosofia para o Enem. Será nosso segundo encontro, né, na qual a gente vai discutir algumas questões e pontuar, relembrar alguns conteúdos que vocês viram, que a gente vê ao longo do ensino médio. Só para relembrar, pessoal, não esquece de mandar o link para os colegas, manda o link para os amigos, manda o link para quem vai prestar, né, esse certame aí do Enem. Manda lá o link. Não esquece de fazer o que sempre Rafael e a equipe aí da Direct está pedindo, né? Vai lá, se inscreve, curte o vídeo e assim ajuda a disseminar um pouco mais aí esse auxílio, essa ajuda aí, principalmente nessa época que a gente está vivendo, essa época aí desse distanciamento social, de pandemia, de aulas remotas, enfim, né? Tudo que vier para somar, para contribuir, é válido e vai nos ajudar, né? Então vamos lá dar prosseguimento, tá bom? Eu acho que vocês, né, se lembram, na última aula, pessoal, a gente trabalhou com a perspectiva aí de revisando um pouco ali esse nascedouro da filosofia, revisando um pouco ali aquela parte ali dos pré-socráticos, aquela parte ali que vem do início mesmo, né? Porque a nossa proposta aqui, pessoal, é revisar com vocês, inclusive, como eu falei, né, na última aula lá, eu falei para vocês que vou trazer alguns vídeos, algumas aulas extras, né, fora do cronograma lá estabelecido. Por quê, pessoal? Porque às vezes não adianta a gente se apressar muito, passar muito rápido, tendo em vista que muitos de vocês, muitos aqui dos alunos da circunscrição aqui da Sétima Direc, talvez não tiveram aula de filosofia, né? Não tiveram como acompanhar, não tiveram acesso ou não têm acesso, né? Deixou de repente esquecer o material, livros na escola. Então, assim, nosso propósito aqui é a gente tentar ver, na medida do possível, algumas aulas extras aí, faltando algumas noções gerais aí de filosofia. Obviamente não tem como a gente muitas vezes esgotar uma temática, esgotar um tema, principalmente uma disciplina tão rica e tão complexa ao mesmo tempo, que é a disciplina de filosofia. Então, assim, pessoal, a gente vai trazendo alguns tópicos aqui, trazendo algumas demandas e, na medida do possível, a gente vai trazendo alguma coisa nova aqui e dando aquela clareada aí na medida do possível, tá bom? Vamos iniciar, sem mais delongas, né? Como eu disse, meu nome é professor Igor Farias e eu vou trabalhar com vocês aqui essa temática aí, essa disciplina de filosofia, tá bom? Então, vamos começar a partir, pessoal, a partir de uma questão aqui que ela é do Enem, tá bom? Então vamos lá. É do Enem 2017 e ele diz assim, pessoal, acompanha aí a leitura aí na tela, tá bom? Diz assim, ó, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem
e, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Né? Um trecho aí, um texto retirado aí de um texto aí que vocês veem na referência, e vamos lá para o comando da questão e depois a gente vê a daquela lembrada, aquela situada, aquela sintonizada aí na galera, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, o comando da questão, ela diz assim, ó. Ela coloca aqui para vocês. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Então tem aí as alternativas, né? Contemplação da tradição mítica, sustentação do método dialético, relativização do saber verdadeiro, valorização da argumentação retórica, investigação dos fundamentos da natureza, enfim, né? Então, assim, como é que a gente poderia responder isso e também servindo de caráter de revisão, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente coloca aqui para vocês essa perspectiva aí dessa filosofia no período clássico, né? Esse período que se situa ali, esse momento aqui que a gente fala sobre Sócrates, né? Eu não sei se vocês recordam, eu acho que sim, tenho certeza que sim, né, pessoal? Na aula passada a gente falou dos pré-socráticos. A gente falou que uma das características dos pré-socráticos é que eles tinham esse discurso, né? Que eles tentavam encontrar, discutir sobre a physis, que significa que é nada mais, nada menos do que a natureza. Eles discutiam sobre essa perspectiva da cosmologia, né? Essa origem do universo, tentavam buscar um elemento primordial que ia constituir esse universo, que ia constituir a physis, né, que eles chamavam de arqué, e a gente viu que cada filósofo ali pré-socrático, eles tinham digamos assim, uma arqué específica, cada um tinha uma perspectiva de entendimento diferente um do outro, né? Isso aí a gente falou também sobre essa questão de que isso caracterizava, já desde o nascedouro ali da filosofia, uma característica muito importante da filosofia, que seria essa atitude ou postura filosófica, ou seja, desde o seu nascedouro, a filosofia ela não era aquela forma ali, digamos, dogmática, né? Não buscava jamais encontrar uma verdade absoluta, uma verdade imutável, pelo contrário, né? A gente vê que desde sempre, ela sempre teve essa característica de ser bem maleável nesse sentido, de nunca cercear essa perspectiva dos seus pensadores, das pessoas, de encontrarem, de investigarem. Né? E nada mais, nada menos do que essa postura, essa atitude filosófica seria esse tom, esse caráter, digamos assim, de investigação, esse caráter de buscar, de ir atrás, né? Então, ao invés de ser uma postura passiva, né, de sempre ter as explicações que eram dadas e tal, é uma postura ativa, uma postura de ir atrás, de investigar. Falamos também, pessoal, eu não sei se vocês se recordam, mas a gente falou lá também sobre aquela distinção ali entre Heráclito e Parmênides, né? O mobilismo e o monismo. Então, assim, hoje a gente vai ver uma perspectiva muito importante, porque é uma perspectiva que a gente fala, né, nesse período clássico, que a gente falou do pré-socrático, hoje a gente vai falar desse período clássico, ou também alguns denominam aí esse período ali socrático, né? A gente viu antes de Sócrates, agora a gente vai ver esse período ali clássico, esse período em que Sócrates estava ali, era contemporâneo de muitos ali, e o que ele contribuiu para o pensamento filosófico posterior, tá bom? Então, assim, uma breve introdução, pessoal. Como vocês estão vendo aí, né? Golezinho aqui de café, pessoal, para dar aquela estimular os neurônios. Então, aqui a gente vê, ó, no século V a.C., o centro cultural grego se deslocou da Jônia e da Magna Grécia para Atenas,
onde se desenvolveram plenamente as noções de cidadania e de democracia. Então a gente vai ver, pessoal, uma influência, né? A gente sabe que as pessoas, os homens, eles são produtos do seu meio, do seu tempo histórico ali também. Então a gente vai ver uma das características, né, desse momento ali é que começa a surgir uma preocupação, dessa discussão sobre a cidade, sobre a cidadania, sobre a democracia. Então isso aí a gente vai perceber que vai pautar muito o discurso desses filósofos aí desse período clássico. Os principais representantes desse período da filosofia foram Sócrates, que é o que a gente vai falar aqui um pouco, Platão, e depois a gente vai ver, né, algumas características também gerais. É impossível a gente esgotar o pensamento de qualquer que seja desses pensadores, a gente dá só umas pinceladas ali, e de Aristóteles. Os temas de investigação filosófica foram a cosmologia, né? A gente viu ali que começou a surgir ali com os pré-socráticos, a antropologia, ou seja, o estudo, do homem, né? E por isso a gente fala dessas características ali de que das instituições que o homem faz parte também, né? Da moral, ou seja, a gente começa a ver, a perceber um discurso ali que a gente fala, pessoal, que é sobre um discurso já pautando sobre a ética, que a gente vai ter, né? Eu já falei aqui no cronograma aí com o pessoal da coordenação aqui, do cursinho aí de Direct Enem, eu falei já para eles para a gente, já coloquei, já botei todo o meu planejamento lá na mão deles, e a gente vai ter uma parte só falando sobre ética e também essa parte de filosofia social e política, tá bom? Então, além dessa questão da moral, que está nessa disciplina ali que a gente chama de ética, e a política propriamente dita, né? E a gente vai ver que cai muito, pessoal, sobre isso. Se você pegar todas as provas anteriores, tanto da área de filosofia, mas na, na área de ciências humanas e suas tecnologias, a gente percebe que a parte de filosofia política, de ética, ela cai muito, é muito forte, sabe? Então vamos lá. E também, pessoal, é importante a gente destacar também, que a gente vai ver aqui um pouco, é essa contribuição dos sofistas, né? Eu não sei se vocês se lembram, quando vocês viram esse conteúdo na escola, mas os sofistas, às vezes, eles tiveram um papel assim muito importante, porém eles passaram um bom tempo sendo praticamente, é, entre aspas, eles passaram muito tempo sendo meio que como fossem crucificados, porque muitos adjetivos negativos eram apregoados a eles, né? Então a gente começa a ver que atualmente não, né? Já numa perspectiva mais contemporânea ali, na modernidade e tal, a gente começa a perceber, a ter a noção da influência também positiva dos sofistas. E a gente vai ver por que eles, ao longo da história, assim, digamos assim, numa interpretação mais tradicional ou mais clássica, eles eram muito, como eu disse, a expressão entre aspas, eles eram crucificados. Mas o motivo disso, né? A gente vê que não era bem assim. Inclusive, a gente vê muito lá no curso de Direito, né? Quando a gente começa a estudar essa parte de oratória, de retórica, parte de hermenêutica, né? Que é essa parte da interpretação e tal, a gente vê que a contribuição e a relevância dos sofistas para isso, né? A gente vai ver o que eles estudavam, né? Pelo menos no sentido geral, tá bom? Vamos lá. Dando prosseguimento. Então, em primeiro lugar aqui, pessoal, a gente vai nessa perspectiva aqui de Sócrates, né? Coloquei aí, né?
de Sócrates, que é uma das coisas que aqui são informações de revisão. Então a gente vê algumas pessoas às vezes ficam, né? Como é que a gente sabe esse pensamento socrático, né? Sócrates, ele não deixou nada escrito, como vocês podem ver aí, né, no slide. Tudo que sabemos sobre ele vem dos diálogos elaborados por seus discípulos, Platão, Xenofonte, e das peças de Aristófanes, que colocava Sócrates numa figura meio que ridicularizada, né? Então, assim, a gente vê que a maior parte do que a gente sabe sobre Sócrates são de, digamos assim, citações ou de perspectivas indiretas, né? Isso tem relevância, sim, obviamente tem relevância para o estudo filosófico e também para o estudo, digamos assim, historiográfico e tal. Também são fontes históricas aí. Porém, a gente tem que atentar, né? Às vezes é muito dito isso, para que tipo de imagem é retratada sobre Sócrates, né? Por que eu estou dizendo isso, galera? Pelo seguinte, Platão, Xenofonte, o próprio Aristóteles, né? Eles eram discípulos de Sócrates. Né? Então, o que acontece, pessoal? Geralmente, o Sócrates, a imagem do Sócrates retratado, né, por eles, é uma imagem extremamente positiva, né? Uma imagem extremamente positiva, porque além de serem discípulos, né, eles tinham esse grande contato com a figura de Sócrates e eles meio que exaltavam muito essa figura, né? Essa pessoa, esse ser histórico aí. Então, o que acontece? Geralmente há uma tendência para um exagero positivo. É como se eu fizesse assim um exemplo, né, pessoal? E, por exemplo, já em contrapartida, eu digo o exemplo que eu ia falar aqui. Gosto de dar uns exemplos assim bem absurdos que é para o cara se situar. E Aristófanes, ele não gostava muito de Sócrates, retratava Sócrates ali nas suas peças meio que ridicularizado, como se ele fosse uma pessoa meio deslocada, uma pessoa que tivesse uma série de vícios, né? Uma pessoa que vivia de maneira desregrada, uma pessoa que meio que louca, né? Um pouco maluca ali. E aí eu vou para o exemplo que eu gostaria de dar para vocês, né? Lembrem disso aí, o seguinte, né? Geralmente, quando a gente vai e a gente tem na cabeça assim que uma pessoa, né, gosta da gente e tal, geralmente ela vai falar sobre a gente de uma maneira positiva, né? Positiva. E talvez uma pessoa que não goste tanto da gente ou que não tem tanto contato não faça tanta questão de retratar apenas os pontos positivos, né? Mas dá uma ênfasezinha, né? Ou percebe melhor os aspectos mais negativos da personalidade, talvez isso ele dê mais atenção. Então, é só essa observação que eu gostaria de deixar aqui para vocês. A gente, Sócrates não deixou nada escrito, o que a gente sabe são fontes, né, digamos assim, diretas, de pessoas que gostavam dele e de pessoas que não gostavam tanto, né? Então a gente vai perceber, talvez, dependendo de quem a gente for ver ou sendo retratado ali, essa figura, a gente vai perceber uma diferença um pouco ali da personalidade ou de características, né? Então isso, mas apesar de termos essas diferenciações, a gente, uma das coisas que é inegável, traçando aí uma espécie de, de média, digamos assim, a gente vê, né, isso é unanimidade, que ele foi uma espécie de divisor de águas, né? Divisor de águas por quê, galera? Quem está aí no outro ladinho aí,
Você mesmo aí, viu? Você aí. Quem lembra? Por que será que ele é um divisor de águas? Eu acho que eu falei na última aula porque é uma figura assim tão importante que a gente retrata esse momento aqui, né, dessa antiguidade ali, desse estudo filosófico, a gente retrata pré-socrático e período clássico ou socrático, ou seja, ele é tão importante, ou seria esse divisor de águas, que a gente utiliza que a filosofia começou a ter outra cara a partir dele, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas até confundem. Na aula passada eu dizendo, ó, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo. E, às vezes, assim, na sala de aula, quando a gente fala ou a gente pergunta assim, a gente, às vezes, o pessoal confunde, acha que foi Sócrates, tal. Não, não seria Sócrates, né? Seria o que é considerado no período clássico como esse... Dá uma ajeitadinha aqui. Considerado esse primeiro filósofo seria Tales de Mileto. Porém, Sócrates ele é essa figura importantíssima. Seria esse divisor de águas que a gente chama, né? Então, por isso que a gente às vezes confunde. Talvez ele poderia, a gente considerar ele uma espécie de patrono ali da filosofia, tá bom? Então, qual era a diferença dele para o pensamento anterior, né? Aquele pensamento cosmológico, né, pessoal? Da questão que eu falei logo no início da aula, mas ele começa a trazer esses aspectos humanos, ou seja, começa a trazer uma perspectiva mais antropológica, a estudar o homem, estudar eu costumo dizer o seguinte, antes de Sócrates, era como se a filosofia ela olhasse para fora do homem, né? Olhasse para o universo, a contemplação, os astros. Eu quero saber como é que o universo foi criado, a natureza, como é que isso tudo existe, será que tem alguma substância primordial, né? E já no período socrático, nesse período clássico, a gente vê que não. Ao invés de olhar para fora, deslumbrar, né? Ele olha para dentro de si mesmo. Dentro de si, dentro de quem, pessoal? Dentro do próprio homem. Beleza? Então, assim, a gente poderia dizer isso, tá bom? Então, assim, ele se preocupa mais com esses aspectos humanos. Por exemplo, sobre essa questão das virtudes, como a coragem, a justiça, né? O que seria o belo, né? A gente vê uma parte que ele discute muito sobre a questão da estética, né? Filosófica. A gente vê uma parte ali ele discutindo ou ele se preocupando em discutir sobre os aspectos da vida humana mesmo, das virtudes humanas, né? E uma preocupação muito forte, pessoal, com essa perspectiva ali que a gente fala de buscar um conhecimento, um autoconhecimento, né? Esse conhece a ti mesmo. E a gente é retratado, né, Sócrates como sendo essa figura histórica ali de grande sabedoria. Até hoje a gente vê muita gente sabe de cor, fica parafraseando uma frase socrática, né? Aquela só sei que o quê, pessoal? Completa aí do outro lado aí. Tô escutando. Só sei que nada sei, né? Então, assim, o que acontece, pessoal, o que será que ele quis dizer com isso só sei que nada sei, né? Então, assim, ele também costuma dizer que uma vida que não é refletida não merece ser vivida, ou seja, ele dava muita ênfase a essa reflexão filosófica, a investigação filosófica, a você buscar os pormenores ali, né? Então, por isso que a gente vê que esse só sei que nada sei é uma espécie de, digamos assim, humildade perante o conhecimento, né? Ele não estava preocupado em acumular conhecimento, por exemplo, né? Ele
ele tentava sempre se colocar nessa perspectiva de aprendiz, de que apesar dele ter conhecimentos, ele saber de muita coisa, mas que nunca ele chegaria à verdade absoluta, digamos assim. Ele nunca chegaria na verdade de fato. Né? Então, assim, sempre colocando essa questão de só sei que nada sei, porque ele sempre estava aprendendo, sempre ele estaria investigando, né? Então, por isso que a gente diz, né, que é nessa linha, nessa tônica, nessa pegada que Sócrates trabalhava, né? Essa humildade perante o conhecimento. Então, assim, pessoal, se eu for dizer aqui para vocês, né? Ele era considerado aí, pessoal, um mestre da retórica. Todavia, não usava para convencer as pessoas sem um propósito maior. Que propósito maior era esse? A gente vai saber logo mais, pessoal, que esse propósito estava ligado também à perspectiva que a gente fala de fazer com que as pessoas refletissem, fazer com que as pessoas se tornassem também, nem que seja um pouco filósofas, digamos assim. Essas pessoas se tornassem um pouco filósofas, um pouco mais pensantes, ou pessoas ou indivíduos, digamos assim, mais questionadores, né? E isso aí a gente vai ver, né? Por isso que ele colocava, é preciso amar, buscar a verdade, mas nunca defendê-la. Olha só que fantástico, né? Então, assim, o que ele quer dizer com isso, pessoal? O que ele quer dizer com isso? Amar, buscar a verdade, sempre nós teremos, ou sempre nós iremos estar nesse processo de investigação. Por isso que a gente deve amar, buscar a verdade e nunca defendê-la, porque no final das contas, a verdade absoluta ela não vai existir. E o processo, o trabalho do filósofo, ele é esse. Ele é esse trabalho, essa perspectiva de investigar. Não é de postular verdades imutáveis, intangíveis ou algo do tipo, né? Mas é sempre de buscar, de investigar. Tá bom? Vamos dar prosseguimento. Uma coisa interessante, pessoal, a gente pensar aqui sobre esse método socrático, né? O método socrático, algumas perspectivas a gente coloca também como método dialético, porque trabalha a partir do diálogo, a partir de questionamentos, de perguntas, né? É dito ali que Sócrates, né, conta. Sócrates ele trabalhava esse método socrático, né, esse método dialético de perguntas, muitas vezes perguntas simples, que faziam com que a pessoa se deparasse, né, ou caísse a ficha, digamos assim, numa linguagem mais contemporânea, de que na verdade ela não sabia de nada, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Imagine só uma pessoa, Sócrates discutindo com as pessoas o que seria a justiça. A justiça. E, por exemplo, eles chegavam para discutir o que seria a justiça, eles chegavam e eles se deparavam, por exemplo, com pessoas que, pelo menos num sentido geral, no senso comum, deveriam entender do que seria a justiça. Por exemplo, eles chegavam para magistrados, por exemplo, juízes, né? Na época lá, por exemplo, e chegavam lá e, por exemplo, quando eles começavam a dialogar, né, Sócrates percebia que aquela pessoa ela não sabia o que era verdade mesmo de fato. Ela apenas dava exemplos, ela dava exemplos do que seria a justiça. Ela dava exemplo, justiça é isso, justiça é aquilo. Justiça é, por exemplo, uma pessoa chegar e ganhar o que é devido. A justiça é você fazer assim, assado. Então, assim, quando ele, no final das contas, quando ele ia ver, ele começava a perguntar, a questionar cada vez mais, ele começava a perceber que aquelas pessoas ditas, né, ou se autoproclamavam como entendedoras, como pessoas sábias,
na verdade, elas não eram tão sábias assim, porque elas não chegavam de fato a definir o que seria a temática da discussão, como nesse exemplo que eu estou citando, o que seria a justiça, digamos assim, por exemplo, nesse exemplo, né? Então, assim, por isso que a gente diz que Sócrates, como eu posso dizer, noção, ele tem noção, sendo conhecedor, né, sendo sabedor, digamos assim, da sua própria ignorância, então ele se tornava mais sábio do que muitos outros que se autoproclamavam e, na verdade, não conseguiam chegar ou realmente entender sobre determinada coisa ou não conseguiriam chegar sobre uma verdade absoluta que ela não existe, né? Então, assim, então ele sabendo da sua própria ignorância, pelo menos de uma coisa ele sabia, que não sabia de nada, né? E que por isso ele estava questionando, tentando dialogar com pessoas que, em tese, saberiam sobre essas coisas, né? Então é dito assim, pessoal, do método socrático, geralmente a gente destaca mais, né, que é a questão da ironia e a maiêutica, mas eu coloquei para vocês desde o início, né, esses quatro pontos ali desse método socrático, né? Que seria essa exortação, que seria o convite, seria mais ou menos assim, pessoal. Seria no momento em que Sócrates começa pelo menos assim, a procurar os indivíduos, procurar as pessoas para discutir ou debater sobre alguma temática, né? Seria esse convite inicial, a exortação. O segundo processo seria essa indagação, e nada mais, nada menos seria quando ele ouvia as opiniões das pessoas, por exemplo, vamos dizer nesse caso aí que ele estava discutindo com alguém sobre o que seria o conceito de justiça. Então ele escutava. Esse segundo passo seria ele escutar a opinião das pessoas, a opinião pelo menos desse interlocutor. E muitas vezes, pessoal, a opinião desse interlocutor era uma opinião assim, baseada muito no senso comum. Lembrem lá, pessoal, a aula que vocês tiveram aí, logo no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, segunda série, como queiram chamar, esse senso comum como sendo esses conhecimentos mais basilares, muitas vezes sem fundamentação alguma. Então ele percebia que essas pessoas elas ficavam muito presas nessa questão desse senso comum, em opiniões, e nada de cunho mais profundo ou aprofundado. E depois, pessoal, o terceiro passo seria o que a gente conhece mais, né, que seria a ironia. A ironia, pessoal, para quem está aqui e ainda não viu isso, também serve de revisão até para quem não vai prestar o Enem, mas está, né? Café, meu irmão. Café é vida, hein, galera? Bom assim, de vez em quando dá aquele cansaço mental, dá um golezinho de café aí e para dar aquela estiga cerebral. Tô agora com energia total. Ó, então a ironia seria quando ele destruía esses pensamentos ou essas opiniões dos adversários, quando ele mostrava que aquelas pessoas estavam equivocados ou estavam equivocadas. Ele, de repente, quando as pessoas começavam a falar sobre uma determinada temática, de repente ele fazia um contraponto. Até então ele começava assim quando a pessoa respondia a algo, ele fazia uma pergunta. Sempre ele respondia com uma pergunta, uma pergunta, até a pessoa se dar conta de que ela ou aquela definição ou aquilo que ela estava explanando, na verdade, não se baseava em nada mais, nada menos do que opiniões muitas vezes desencontradas ou contraditórias. Aí então, pessoal, ir para o último passo aí desse método socrático, que seria a maiêutica. A maiêutica seria, pessoal, o que a gente chama de parto das ideias.
parto. O que é um parto? Né? Ele fazia uma analogia com o ofício da mãe. A mãe de Sócrates era parteira. Ela dizia que a mãe dele ajudava os homens a virem ao mundo, né? Ajudavam os homens, as pessoas a virem ao mundo, e ele ajudava as ideias virem à tona, virem ao mundo, né? Então ele dizia que esse parto das ideias seria isso, quando ele fazia com que as pessoas se dessem conta da sua ignorância, e aí então, quando elas tinham consciência da sua própria ignorância, você estava apto a construir um saber sólido, um saber dialético, né? Ele chegava nisso por meio do diálogo. Então a pessoa se tornava também um pouco mais filosófica. A pessoa se tornava um pouco mais sábia. Não porque ela ia atingir a verdade, não era por causa disso, mas ele ajudava as ideias a virem ao mundo, porque as pessoas começavam a pensar por si só, as pessoas começavam a perceber suas próprias limitações, a perceber que talvez elas não sabiam tanto quanto elas imaginavam que elas sabiam, né? Então, isso aí já terminava, digamos assim, a pessoa se tornar um pouco mais percebendo ou chegando um pouco mais da verdade. Muito embora que essa verdade ela passasse a vida toda sempre tentando chegar próximo e nunca realmente, de fato, peguei a verdade. Não. Mas é sempre buscar, né? Nunca achar que, pelo menos a lição que a gente tem, Sócrates é essa. Nunca achar que a gente sabe ou que a gente conhece de tudo e que sempre a gente está, digamos assim, num processo de eternos aprendizes, né? Então isso aí é o que é muito fantástico aí que eu acho, o pensamento socrático. Uma coisa assim, pessoal, nessa questão dessa sempre ir buscar, imagine aí, é como se fosse, não sei se é do tempo aí, eu acho que é também, sempre fica repetindo ali, é como se fosse aqueles desenhos ali, do Pica-Pau, do Pica-Pau, aquele Pernalonga, né? Aqueles desenhos que tem, né? Desenhos animados, que o cara chega aqui o cara tá num cavalo, né? Na montaria lá, aí o cara pega uma vara de pescar, o cara pega uma vara de pescar e bota uma cenoura ou a comida lá daquele cavalo, e ele fica sempre tentando ir, nunca chega, mas ele está sempre em busca de tentar dar uma mordida ali. Então, a figura, né, trocando assim, com as devidas ressalvas, a postura do filósofo que Sócrates queria era isso, fazer com que as pessoas reconhecessem sua ignorância e, ao invés de achar que sabiam de tudo, eles perceberem que não sabiam tanto assim e que necessitavam ter mais humildade, procurar discutir mais, procurar dialogar mais e tentar pensar por si só, tá bom? Uma coisa também, pessoal, é o seguinte: fiquem na mente esses dois termos, né? Essa ironia e essa maíltica. Sócrates ele era conhecido por isso. O método socrático era isso. Ele chegava nas pessoas e começava a dialogar, a perguntar. Tanto é que ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. É dito assim que Sócrates era uma das figuras mais chatas que existiram, né, em Atenas, porque você não podia falar nada com ele que ele sempre queria saber o porquê. O porquê disso, o porquê. Então, por isso que a gente tem que ter essa ideia, né? Ele sempre perguntava, Sócrates tal, e ele sempre esse método dialético, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá voltar para o nosso slide.
para a gente ver lá qual seria a alternativa, né, viável, a alternativa que responderia de maneira clara a nossa indagação, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui só para vocês apenas o slide, fica melhor de vocês visualizarem aí, tirei a minha imagem. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, vamos prosseguir. O comando da questão, ele diz assim, ó, o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na alternativa A, contemplação da tradição mítica, pessoal. Tem alguma coisa a ver aí com a tradição mítica? Não, nada a ver, né, pessoal? Aqui não tem nada a ver mais com essa questão de tradição alguma mítica. Então, essa aí, por exemplo, é como uma dica que eu dei para vocês na aula passada. Quando vocês observarem uma alternativa dessa, digamos assim, entre aspas, absurda, vocês já podem dar uma arriscada para nem olhar mais para ela. Para vocês depois, até se vocês pularem para voltar depois para essa questão, vocês nem correram o risco de errar. B. Sustentação do método dialético. Será que é? Vamos para C. Relativização do saber verdadeiro. Será que ele está relativizando? Tipo, relativizar é meio como se colocasse assim, meio que podia ser, podia não ser, né? Pode ser em alguns momentos ser algo, no outro momento não ser. Relativizar é meio isso, meio que colocar desse sentido assim. Seria isso, pessoal? Eu acho que não, né? Valorização da argumentação retórica, ele está apenas valorizando a argumentação retórica. Investigação dos fundamentos da natureza, tem alguma coisa a ver com essa investigação da física aí? Hein, pessoal? Então, a gente vê que a alternativa que responde, né, ela tá tratando, alternativa lá, essa alternativa aqui, ela está tratando, né, essa questão aqui, ela está tratando justamente o que essa alternativa da letra B diz. Ela está justamente falando dessa sustentação desse método dialético, nesse método socrático, esse método dessa dialética mais apurada, de buscar, investigar, e isso aí termina, como é colocado no texto, paralisando muitas vezes os indivíduos. Por quê? Porque os indivíduos, às vezes, eles não estão acostumados a estar nessa discussão, nessa coisa mais apurada ali, né? Então, assim, por isso que a única que responde de maneira satisfatória seria a alternativa B, tá bom? E para finalizar aqui, pessoal, eu acho que vocês, a gente vê a condenação de Sócrates, né? Sócrates, ele é retratado lá num dos diálogos de Platão, né? É retratado lá o que é denominado de Apologia de Sócrates, né? Que é justamente falando dessa condenação de Sócrates. Sócrates, ele foi condenado, pessoal, à morte. Ele foi condenado à morte, a tomar um veneno lá, chamado de cicuta. E dentre as acusações, pairaram sobre ele essas acusações aí, ó, como vocês podem ver no slide. Foi acusado de corromper a juventude de Atenas, foi também de desacreditar nos deuses da cidade e também de ir contra a democracia, né? Porém, lá na apologia,
no livro lá, no diálogo platônico lá, a gente vê que Sócrates, ele não corrompeu juventude alguma. Pelo contrário, ele apenas fazia com que a juventude pensasse, a juventude questionasse a sociedade, né? Então, a gente vê que ele teve esse papel de instruir a juventude, de instruir os mais jovens. A gente também, essa questão de desacreditar nos deuses da cidade, a gente vê claramente lá que apenas ele questionava o poder dos sacerdotes, as atitudes dos cidadãos que muitas vezes iam de encontro com o que se entendia lá dentro da perspectiva lá religiosa deles, né? Essa perspectiva lá politeísta, muitas vezes algumas atitudes e alguns sacerdotes muitas vezes eram mais para benefício próprio do que para a questão mesmo dos deuses, né? E essa outra acusação de contra a democracia, na verdade, pessoal, ele não ia nada contra essa questão da democracia, né? Ele dizia o seguinte, que muitas vezes, né, só porque a perspectiva ali de ir, né, questionar lá na Ágora, ele ali tinha um debate muito grande, né, com os sofistas que a gente vai ver a seguir. Então, isso não era porque ele ia contra a democracia, mas é porque ele dizia, ó, ganhar o debate todo mundo pode ganhar, mas assim, buscar a verdade não é para todo mundo. Então ele queria que as pessoas pensassem mais nessa perspectiva de realmente ir buscar a verdade, uma perspectiva mais filosófica. E a gente vai ver que ele teve um embate muito grande com os sofistas, né, que a gente vai ver logo mais. Então a gente vai dando prosseguimento aqui e vai dando mais umas pinceladas, tá bom, pessoal? Mais uma questão aqui, ó. Enem 2015. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Beleza? Trasímaco, pessoal, ele foi um sofista, né? Ele foi um sofista. E tem um capítulo do diálogo platônico chamado A República, e Trasímaco ele tem um debate, né, um embate, melhor dizendo, muito acirrado com Sócrates, né? E ele lá, pessoal, nesse embate aí, Sócrates, a gente vê que ele não gosta muito, né? Ele fica lá meio que contrariado e tal, e ele começa a perceber, né, algumas coisas ali, né? E isso, pessoal, a gente começa a perceber o que diferenciava cada um desses cada um desses pensadores, né? O que diferenciava o pensamento filosófico de, de Sócrates e o que diferenciava o pensamento ali de Trasímaco, né? Para vocês aqui, trouxe aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse livro aqui, A República, né? Trasímaco, ele tem um embate lá, ele discutindo, né, com Sócrates, e ele começa a questionar o que seria o conceito de justiça, tal. E nessa pegada aí, ele começa a colocar, dizendo que justiça, enquanto Sócrates defendia que justiça seria uma espécie de harmonia,
né? Trasímaco ele coloca aqui, dizendo que a justiça seria a conveniência do mais forte, ou a conveniência dos mais poderosos. E eles começam lá a discutir, Sócrates começa a fazer uma série de perguntas e tal, e daí você percebe, pessoal, é apresentada essa figura, a maior parte, muitos diálogos platônicos, na qual a personagem ou o personagem principal é Sócrates, a gente vê que muitos deles se dão em forma de embates com sofistas. Por isso que a gente vê que na tradição, digamos assim, permaneceu durante muito tempo uma imagem negativa dos sofistas, como os sofistas sendo pessoas que só queriam ganhar os debates, pessoas que só queriam ganhar na argumentação. Sócrates também criticava muito os sofistas, porque os sofistas eles cobravam pelos seus ensinamentos. Sócrates ele defendia que a filosofia ela não deveria ser cobrada, ou não se deveria cobrar pelos ensinamentos, né? Isso deveria ser algo, digamos assim, feito de bom grado, né? Então, assim, isso aí a gente vê uma diferenciação muito forte entre Sócrates e os sofistas, né? Aqui também, pessoal, trouxe só para exemplificar aqui, esse livro aqui, ele tem as duas obras, tem o Banquete e tem também a Apologia de Sócrates, que é essa que eu estava falando para vocês, que trata que fala dessa condenação de Sócrates. A gente vê que isso aí, por que é importante a gente falar também dessa condenação de Sócrates e tal? Porque isso aí vai influenciar muito o pensamento de Platão. Platão, enquanto discípulo de Sócrates, ele era muito jovem quando Sócrates morreu. E aquilo impactou muito ele. E tanto é que a gente vai ver que futuramente ele vai postular, né, contra essa questão da democracia ateniense, né? Ele vai falar que o ideal seria a questão que ele levanta a tese aí do rei filósofo, e que uma espécie de pirâmide, né? Na qual no topo dessa pirâmide nós teríamos a figura do filósofo como sendo esse pilar central, porque o filósofo ele estaria, digamos assim, pautando suas decisões na cidade com base na racionalidade e não em outras perspectivas diversas, né? Ele vai formular de maneira mais ordenada e que seria justamente assim uma espécie de trauma, né, que ele teve e tudo ali que o seu mestre passou, tá bom? Vamos retomar aqui, né? Beleza? Então, aqui só um parênteses que a gente abriu aí, pessoal. Então aqui, ó, ele coloca o sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Vamos lá. Vou botar só um slidezinho aqui para vocês, pessoal, fica melhor de visualizar. Resultado de A. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. B. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. C. Mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. E. Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. E aí, pessoal? Vamos pensar um pouco, né? Vamos refletir um pouco aqui, mas para isso a gente vai só dar uma leve pincelada ali, passar aquela esponjazinha de aço aí no juízo de vocês, no cérebro de vocês, para dar aquela velha lembrada do que a gente muitas vezes faz tempo que talvez a gente tenha visto e tenha já dado aquela esquecida básica, né? Então vamos lá, pessoal. Os sofistas, pessoal, eles ensinavam diversos conteúdos. Como eu falei, naquele parênteses ali que eu abri, né, anteriormente, eles eram criticados muito assim por Sócrates. Eles tinham um verdadeiro embate. Sócrates, eu poderia até abrir um tópico aqui,
mas não vou fazer isso, mas geralmente nas minhas aulas eu abro uma aula só para isso. Eu boto Sócrates, aí boto um xizinho de tipo oposição, sofistas, tipo Sócrates contra os sofistas, e mostrando essa relação conturbada que ele tinha. Uma delas era porque os sofistas eles cobravam pelos seus ensinamentos. Eles cobravam para passar os seus ensinamentos. Era uma forma que a maioria dos sofistas, pessoal, eles eram estrangeiros. Eles não eram, digamos assim, cidadãos atenienses. E então, pessoal, como a gente viu no início da aula, Atenas se tornou, digamos assim, o berço ali e era uma cidade muito requisitada, uma cidade cosmopolita em que muitas pessoas frequentavam. Então, assim, como eles eram estrangeiros, vocês se lembram, né? Eu acho que foi na aula anterior, ainda citei um pouco aqui, que não era todo mundo que tinha o status de cidadão. Em Atenas, para você ser considerado cidadão, você tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, você tinha que ser maior de idade, você não poderia ser mulher, você não poderia, obviamente, né, como você tinha que ser menor de idade, você não poderia ser criança, adolescente, e também você não poderia ser estrangeiro. Então, os sofistas, a maior parte deles eram estrangeiros, eles não eram de Atenas. Então, eles terminavam, pessoal, um meio que eles encontravam de participar da vida, digamos assim, política, da vida da cidade, seria ensinando, seria como se fosse uma espécie de professores particular, digamos assim, né? Então, por isso que eles ensinavam seus saberes. Entre vários saberes, né, se destacavam dois, que é o que nos interessa aqui agora, né, que seria a questão da oratória e da retórica. Alguém se lembra o que seria oratória, o que seria retórica? Né? Eu coloquei aqui uma definição básica, pode ter outras definições. Coloquei duas definições básicas aqui. Uma de oratória seria, entre aspas, cadê aqui? Não, né? Entre aspas, seria essa arte de falar, né? A arte de falar de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, formar, influenciar ou entreter os ouvintes. Lembrem aí, por exemplo, quem são bons oradores. Lembrem aí aquelas figuras que a gente vê naquelas palestras, que de vez em quando a gente tem acesso pelo YouTube mesmo, ou até aqueles políticos, ou aqueles líderes religiosos que a gente fica observando, fica vidrado aqui, olhando, e no final você termina até escorrendo lágrimas pelo jeito que aquela pessoa se expressa, aquela pessoa fala, né? Então a gente vê muitas figuras aí, tentem lembrar aí aquelas figuras proeminentes aí da oratória, né? A retórica, pessoal, uma definição também que eu coloquei, vocês podem encontrar outras aí, que seria essa arte ou essa técnica, né? Em grego, tekne, né? Se pode significar técnica ou arte, de falar bem usando a linguagem de forma eficaz e persuasiva, né? Ou seja, enquanto a oratória seria essa arte de falar, de você terminar informando, influenciando, entretendo as pessoas, causando talvez muitas vezes aquela comoção, né? Aquela comoção, você fica maravilhado com o que a pessoa está falando ali. Já na retórica seria como se fosse nesse momento do embate ali, quando você termina convencendo a pessoa, ou você termina muitas vezes contra-argumentando e isso convencendo quem está ali próximo, né? Então isso aí, pessoal, eram dois saberes muito utilizados ou importantes para a discussão na praça pública, na ágora, que a gente chama, né? Lá em Atenas, na praça pública, onde eram feitos os debates políticos. Então, assim, era interessante que você falasse bem que você, se alguém lhe questionasse, você soubesse contra-argumentar
e talvez desbancar o que a pessoa colocou ali, né? Então, por isso que eram conhecimentos importantes. E os sofistas, eles tinham essa perspectiva aí, tá bom? Aí eu coloquei para vocês, pessoal. E vocês podem observar aí, ó. Assim como ocorreu com os pré-socráticos, restaram apenas fragmentos das obras dos sofistas. E os sofistas, pessoal, pouca coisa chegou até a gente. A maior parte do que chegou para a gente foi, digamos assim, referências indiretas. Era tipo, por exemplo, Sócrates falando de determinado sofista, Aristóteles falando de determinado sofista e outros filósofos falando dos sofistas. Então, assim, geralmente, assim como eu disse no início da aula, esses relatos a gente tem que olhar com uma certa, entre aspas, uma certa desconfiança, né? Como eu acabei de dizer, Sócrates, ele criticava ele numa linguagem popular, como a gente gosta de dizer aqui, na linguagem popular. Sócrates metia o pau nos sofistas. Então, se a gente via um relato de Sócrates falando sobre um determinado sofista, geralmente era num sentido negativo, né? Destacaram-se Protágoras, para o qual ele dizia, né, essa máxima aí, o homem é a medida de todas as coisas, Gorgias, que era cético quanto à possibilidade do conhecimento, as críticas aos sofistas feitas por Sócrates, Platão, Aristóteles, influenciaram a opinião de muitos filósofos. Para esses três pensadores, os sofistas estavam mais preocupados em enganar do que em conhecer a verdade. Né? Como eu tinha falado, durante muito tempo ficou uma imagem muito negativa dos sofistas. Isso mudou atualmente porque começou-se a pesquisar um pouco mais a história e a importância dos sofistas passou a ser reconhecida recentemente, né, pelos pesquisadores. Então, a gente tem isso, né, pessoal? Eu coloquei aí para vocês aí, pessoal. Vocês podem ver aí na imagem, né? Coloquei para vocês. Então, a gente tem aí, ó, os dois principais sofistas aqui, e a gente, vez ou outra, a gente sempre se depara, né? E seria Protágoras e Gorgias, tá bom? Então, a gente vai ter, né, pessoal, contato de uma maneira meio que indireta, né? Uma maneira meio indireta desses pensadores aí, desses sofistas, né? Só a título de curiosidade, tá? Por exemplo, eu tenho esse exemplar aqui, ele tem alguns diálogos. Então, esses diálogos aqui platônicos, então ele vai estar aqui falando, discutindo aqui, por exemplo, sobre Gorgias, ele não vai falar de um legado positivo, que é importante, determinada perspectiva argumentativa. Não. Sócrates aqui, ele vai mostrar, por exemplo, o embate que ele teve com Gorgias e mostrar como, digamos assim, num aspecto bem negativo, um aspecto bem, digamos assim, que isso terminou influenciando quem veio depois dele, né? Imagina aí, por exemplo, o próprio Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ou seja, Aristóteles ele não teve contato com Sócrates, mas ouviu os relatos a partir do seu mestre Platão dos embates de Sócrates com os sofistas. Então, assim, fica aquela imagem que foi legado à posteridade de uma maneira negativa, mudou recentemente, como eu disse, né, pessoal? Então, assim, características gerais. Protágoras, ele tem essa máxima, como a gente leu no slide anterior, o homem é a medida de todas as coisas, né? O que ele quer dizer com esse homem é a medida de todas as coisas, pessoal? Ele começa a falar aí
é que é interessante, há uma diferença muito clara quando a gente fala esse homem. Eu sempre pergunto aos alunos, né, aos estudantes: você acha que esse homem, ele está retratando aí, o homem abrindo todas as coisas, é um homem no sentido universal ou um homem no sentido particular? Muitas vezes, como a gente vem já discutindo filosofia, tal, as coisas ali dos pré-socráticos, as coisas ali que Sócrates postulava, muitas vezes eles dizem assim: ah, eu acho que o homem é no sentido geral, tipo homem, ser humano, entendeu, pessoal? Mas a gente vê, quando a gente vai analisar melhor, né, principalmente o, o, a continuação dessa frase e tal, a gente vê que ele está falando do homem particular, do indivíduo que está naquele momento, né? Então ele está dizendo o homem é de todas as coisas, ele está meio que relativizando essa questão desse conhecimento, do que é verdadeiro, do que é falso. Isso depende de quem está querendo, de quem está articulando, de quem está argumentando naquele momento ali. Então ele fala de um relativismo, ele relativiza essa questão do conhecimento, da verdade. Então ele utiliza disso para tratar, né, uma das características é que ele vai trabalhar que o conhecimento, como ele é relativo, ele pode depender das circunstâncias, do que é verdadeiro, do que é falso, né? Então ele vai dizer o que, pessoal? É por isso que eu coloquei para vocês, ó, verdadeiro, falso, certo e errado, ele vai depender de quem fala, do momento, da circunstância. Então era por isso que ele colocava naquela perspectiva de que tudo se baseava numa espécie de convenção social. O que é uma convenção social? Alguém se lembra aí o que é? Uma convenção social, pessoal, seria quando a gente está falando de que algo é apenas como se fosse uma espécie de acordo, um acordo socialmente aceito. Então, para ele, como não existia a verdade a verdade era relativa, então nada mais era do que convenções sociais, acordos, né? Então daí você percebe um pouco de como era um pouco assim o pensamento dos sofistas, né, pessoal? Uma aguinha aqui, pessoal. Nem só de café vive o homem, mas também de uma aguinha de vez em quando. Valeu. E, ó, agora vamos aqui, pessoal. Gorgias. Gorgias ele tinha uma sentença interessante, né? Ele colocava o seguinte, ó: nada é. Se algo fosse, não poderia ser entendido. Se fosse entendido, não poderia ser expressado. Quando ele diz esse nada é, ele está falando da verdade. Ele está dizendo tipo assim, eu vou traduzir para vocês. Não existe a verdade. Não existe a verdade. Se ela existisse, ela não poderia ser entendida. Se ela fosse entendida, ela não poderia ser expressada. Ou seja, ele está retratando aí da impossibilidade de se chegar à verdade ou a um conhecimento, né? Tal como Sócrates apregoava e outros filósofos apregoavam. Ele não queria, para os sofistas aí, não interessava nem essa busca. Era meio como se fosse perda de tempo buscar o conhecimento, buscar a verdade. Se ela não existe mesmo, para que eu vou atrás disso? O que me interessa é o que é como as coisas são. A verdade é como se fosse assim, a realidade. O que me importa é a realidade, como as coisas são. Não me interessa pensar como elas deveriam ser, que eu deveria buscar a verdade, mas o que interessa muito para eles, né, como eles têm essa visão relativista da realidade, essa perspectiva de que tudo é uma convenção social, né, dessa impossibilidade de se chegar ao conhecimento, à verdade, então, para eles o que interessa é o momento, é eu ganhar a discussão, ganhar um embate, eu trabalhar minha retórica, minha oratória, para que eu seja eficaz e efetivo, tá, no meu convencimento. Então, para eles o que existia era isso, o que interessava era isso, entende? Então, por isso que eles eram muito, muito, muito mesmo assim,
criticados por Sócrates, né? Então, a gente vai aqui, pessoal. Vou colocar aqui para vocês, voltar ali para o slide, né? Para a gente lembrar aqui, ó. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. E aí, pessoal, tá dando para dar aquela clareada? No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas, beleza? E agora, vamos lá, para o comando da questão. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de, alternativa A, determinações biológicas. Tem alguma coisa a ver com biologia, pessoal? É aquele tipo de alternativa absurda, não é isso? A gente já pode dar uma riscadinha aí. B, verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. C, mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. Tem alguma coisa a ver, pessoal? Aí tá de brincadeira, hein? A D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. E aí? A E, sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Também não tem nada a ver. Ó, a correta, pessoal, é a alternativa D, convenções sociais. A gente falou, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Ou seja, que as coisas, ou a verdade, ou como a gente coloca aqui, a justiça, o conceito, são apenas convenções sociais resultantes desses interesses humanos, o que pode depender de uma circunstância para outra, beleza? Então, a correta aí, pessoal, é a alternativa D, tá bom? Então, vamos agora, pessoal, ver o que a gente tem. Deixa eu ver quanto tempo de aula, tá bom? Dá tempo ainda de a gente trabalhar mais uma temática aqui, tá bom, pessoal? Dá tempo aqui, dá tempo, hein? Dá tempo, a gente dá pelo menos uma sistematizada aqui, uma adiantada, e a gente pode retomar naquelas aulas extras que eu estava falando para todos vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que é que a gente tem para hoje, para agora, para daqui a pouco. Vamos lá. Ei, vamos lá. Toca o barco. Ó, pessoal, mais uma questãozinha aqui, ó. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Vou tirar aqui a minha imagem, deixar apenas o slide, tá bom, pessoal? Para a gente ir vendo aqui, tá bom? O comando da questão diz assim: o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Alternativa A, estabelece um abismo intransponível entre as duas. B, privilegiando os sentidos e subornando o conhecimento a eles. C, atentando-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. D, afirmando que razão é capaz de gerar conhecimento, mas sensação não. E a E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. E aí, pessoal? Como a gente poderia pensar ou resolver essa questão aí, essa resolução aí? Como é que a gente poderia fazer isso aí? Hein?
Vamos então ver aqui rapidamente, para a gente ainda tem um tempinho aqui, de acordo com o cronômetro, tá bom? Vamos lá. Já estão mandando aqui, avisando aqui, que já está quase encerrando, esgotando o tempo, mas a esperança é a última que morre. Eu tenho certeza que esse esforço que todos vocês estão fazendo aqui vai dar grandes frutos e, se Deus quiser, se tudo der certo, se vocês fizerem a parte que cabe a todos vocês, eu acredito que vai ser o esforço vai recompensar com essa aprovação, né, uma nota boa no Enem, tá bom? Platão, pessoal. Platão elaborou a primeira filosofia sistemática do pensamento ocidental. As obras de Platão foram escritas em forma de diálogos, como eu mostrei lá, pessoal, nesses livros aqui, ó, que eu trouxe, todos eles são diálogos. Todos eles são que a gente chama de diálogos platônicos. E nesses diálogos o personagem principal é Sócrates, tá bom? Então, sempre a gente, quando falar de diálogos platônicos, a gente está falando dessas obras ali, tá bom? A influência de Sócrates ficou marcada nas primeiras obras, enquanto as teorias próprias de Platão se destacam nos diálogos de sua maturidade. Como assim, pessoal? É que logo no início, né, a gente vê quando Platão era mais jovem, a gente vê uma influência mais forte. E depois de um tempo a gente vê que Platão foi situando ou desenvolvendo suas próprias teorias, tá bom? Vou botar só o slide aqui, pessoal, que fica melhor para vocês lerem. A teoria do conhecimento foi um dos temas mais importantes na investigação de Platão. O que a gente chama também, a gente pode utilizar o termo epistemologia, tá bom, pessoal? De acordo com a teoria das ideias, o mundo pode ser dividido entre sensível, que seria o mundo das aparências, ele seria uma cópia desse mundo inteligível. Esse mundo inteligível seria, a gente pode traduzir também como o mundo das ideias, tá bom? O mundo inteligível vem de ideias. E seria esse mundo das essências, o mundo das ideias, pessoal, como queiram chamar. Que, para Platão, ele faz uma espécie, eu acho que eu falei para vocês a importância da gente estudar Heráclito e Parmênides, né? Heráclito, e eu disse que depois vocês vão entender porque Platão faz meio como se fosse uma espécie de uma costura. Ele faz uma costura. Deixa eu fazer um gestinho aqui numa costura, né? Faz uma costura. Entre essas duas teorias. Como assim? Vocês se lembram que Heráclito ele tinha uma perspectiva de que a natureza, as coisas estão em constante transformação? Lembram-se? Então, perfeito, fantástico, parabéns! E vocês se lembram que Parmênides ele dizia que a verdade ela é imutável? Se mudar é porque não era verdadeiro, né? As coisas eram imutáveis, a essência permanecia imutável. Lembram-se disso? Então, perfeito, fantástico, parabéns! Então, ele costurou, Platão simplesmente costurou. Ele sofreu a influência dessas duas perspectivas de pensamento. Então, ele vai, nessa teoria das ideias, ele vai nada mais, nada menos do que juntar as duas. Ele vai dizer que existe realmente um mundo imutável, ou no qual a essência das coisas permanecem imutáveis, e existe outra na qual as coisas elas estão em constante mudança, estão se transformando. Porém, ele diz que a essência dessas coisas estão no mundo das ideias. E nesse mundo que as coisas estão mudando, seria esse mundo sensível. Seria esse mundo na qual a gente tem contato a partir dos nossos sentidos. Visão, paladar, olfato, audição, o tato. O mundo sensível
seria uma cópia desse mundo inteligível, desse mundo das ideias, desse mundo da essência, né? Então, a gente vai ver um exemplo mais à frente ali, que talvez dê para exemplificar melhor um pouco para vocês. E também ele vai falar dessa teoria das ideias, né? Que foi um tema também tratado por ele, que ele criticava a democracia e pensava que a cidade deveria ser governada por filósofos. Era aquela que eu falei no início, né? Aquela perspectiva do rei filósofo. A gente vai ver mais à frente, tá bom? Quando a gente for tratar uma aula específica sobre isso. Um exemplo aqui, pessoal. Um exemplo aqui dessa questão aí, dessa teoria das ideias entre esse mundo sensível ou mundo inteligível, esse mundo sensível, mundo inteligível, mundo das ideias, mundo das aparências. Seria mais ou menos isso, ó. Estão dando para visualizar aqui, eu vou utilizar até o mouse aqui, não é o correto a fazer, mas vou utilizar aqui. Estão vendo esse cavalo aqui, pessoal? Essa imagem aqui de um cavalo? Essa imagem do cavalo, ela está representando como se fosse o que a gente chama desse mundo das ideias, ou desse mundo inteligível, mundo das ideias ou mundo inteligível, tá bom? Que teríamos, pessoal, a ideia clara desse cavalo. O cavalo ele existe nesse mundo inteligível, nesse mundo que eu apreendo pela razão, pelo intelecto. E todos esses outros, tá dando para ver o mouse aí? Todos esses outros cavalos aqui de baixo seriam representações desse cavalo que existe nesse mundo das ideias. Como assim? Como assim? Porque, pessoal, quando eu penso, imagina aí que eu penso aquela ideia, eu tenho a ideia de cavalo, né? Essa ideia, ela permanece, segundo Platão, desse mundo das ideias, desse mundo inteligível. Todas as outras representações que a gente tem no mundo sensível, seria como se fosse uma espécie de uma cópia dessa ideia que eu tenho no mundo inteligível, no mundo das ideias. Por exemplo, a gente vê aqui um cavalinho, parece mais um pônei, né? Um cavalozinho, como fosse um cavalozinho anão. A gente vê um cavalo mais escuro. A gente vê um cavalo aqui que ele é mais franzinozinho, né? A gente vê esse outro aqui que ele é um pouco mais robusto. Então, assim, todos esses cavalos aqui, eles, embora que eles sejam diferentes, eles deixam de ser cavalo? A resposta é o quê, pessoal? Eu escutei daqui. A resposta é qual? Isso mesmo, a resposta é não. Apesar de serem diferentes, todos eles são cavalos. Então, todos eles têm essa representação no mundo das ideias, nesse formato ideal do que seria essa representação de cavalo, tá bom? E isso seria resumo do que seria essa perspectiva dessa teoria das ideias para Platão, né? O mundo sensível, esse mundo que nós vivemos, tudo que existe aqui seria uma espécie de imitação, né? Que o termo grego é mimesis. Mimesis seria imitação ou representação das coisas que existem no mundo das ideias. Outro ponto também que eu queria botar para vocês é aqui, pessoal. É essa representação aí também, e é muito colocado, né? Quem nunca estudou isso no ensino médio, então não viu filosofia. E seria essa questão aí sobre esse mito, ou também a denominação também você pode encontrar as duas, mito ou a alegoria da caverna, né? E Platão ele fala justamente sobre essa questão aí de que os indivíduos, né? Eles, quando a gente descobre essa questão da filosofia, das indagações, das reflexões
a gente sai, a gente começa a perceber que o que a gente conhece na nossa realidade não passam de imitações das coisas que existem no mundo real, no mundo inteligível, no mundo das ideias. Então ele faz essa alegoria na qual ele retrata aqui, ó. Tá dando para ver o mouse? Deixa eu ver se tá dando para ver, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo marcar. É importante que vocês visualizem, ó. Eles veem aqui uma série de homens. Ele diz, ó, imagina uma série de pessoas que viviam acorrentados com grilhões dentro de uma caverna escura, na qual essa caverna ela tinha apenas uma espécie de fresta, uma espécie de fresta ou abertura, na qual eles viam sombras sendo projetadas ao fundo dessa caverna, né, por uma luz ou uma chama que estava... as coisas passavam e eles achavam que essas imagens, essas sombras, elas eram a realidade. Eles nunca tinham... eles viviam ali, sempre ali naquela caverna. As únicas representações ou imagens que eles tinham eram das sombras. Eles começavam a achar que essas sombras correspondiam realmente à verdade, a realmente o que existia, né? Mas só que aquilo era apenas uma apreensão do mundo sensível. E só que um belo dia, pessoal, dessas pessoas que estavam aí acorrentadas com esses grilhões, com essas correntes, se libertou, né? Como vocês podem ver aí na imagem desse indivíduo aqui, que ele sai e ele tem contato com a luz do sol. Essa luz do sol, ela representa meio como se fosse a verdade, ela simboliza a verdade. E seria mais ou menos o percurso do filósofo, o percurso do indivíduo que se liberta de uma certa, digamos assim, ignorância e tem contato com o mundo das ideias e percebe que tudo que ele via antes era uma mera representação. As coisas realmente existem no mundo inteligível, no mundo das ideias. E no mundo das ideias, realmente, as coisas são imutáveis, permanentes, enfim. Isso retrata um pouco também do papel do filósofo, do papel do indivíduo que começa a questionar a realidade, descobrir sobre diversas coisas, e quando ele volta, né, ele diz, olha, imagine só que esse indivíduo ele volta para falar ou para tentar instruir os colegas, né? Então a gente vê que isso pode ter um fim trágico. Então, assim, ele fala um pouco muitas analogias são feitas do mito ou alegoria da caverna. Um deles é sobre essa questão dessa teoria das ideias, e outras também, pessoal, são feitas das mais diversas formas, entre elas sobre esse próprio papel do filósofo, tá bom? Então vamos aqui voltando para a questão. Quando ele fala do que havia de verdadeiro em Parmênides, o que era objeto do conhecimento e objeto da razão e não da sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo, né? Lenta, mas irresistivelmente a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, né? Razão está ligada a esse mundo inteligível, mundo das ideias, e sensação está ligada a esse mundo sensível, mundo que a gente aprende pelos sentidos, que são meras cópias do que existe no mundo das ideias. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Alternativa A. Alternativa A, pessoal. Estabelecendo um abismo, ele bota um abismo intransponível? Não. Ele coloca que eu posso, né, eu tenho que chegar a esse conhecimento do mundo inteligível, mas não é esse abismo intransponível, não. B.
privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Não, também não, né, pessoal? Atentando-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis? Não, nada a ver. Essa série não tem nada a ver. D. Afirmando que razão é capaz de gerar conhecimento. A razão, o intelecto, o mundo das ideias, o mundo inteligível, né? Quando a gente fala nisso, que a razão está ligada a isso. Mas a sensação não. E a E, rejeitando a posição de Parmênides, que a sensação... Parmênides não fala em sensação. Parmênides, ele fala dessa questão de que a verdade tal, ela é imutável, única tal. Pelo contrário, ele não fala nada de sensação. Então, a correta, pessoal, a única que responde seria a alternativa D. Afirmando que razão é capaz de gerar conhecimento, mas sensação não. Beleza? E vamos aqui, pessoal, para a gente encerrar aqui. Eu sei que vocês estão doidinhos aqui para terminar. A gente está terminando, indo para os 45 do segundo tempo, nessa nossa aula de hoje. Então a gente vai só para mais uma questão, pessoal. Essa questão é um clássico. Essa questão ali, ela é fantástica, tá bom? Vocês veem, pessoal, e depois a gente vai ver na aula que tiver sobre Aristóteles, a gente vê duas figuras, dois indivíduos ali, né, nessa pintura. Essa pintura de Rafael Sanzio, é um recorte. Essa figura, essa obra, ela é bem grande e no centro ele fez um recorte, uma ampliação no centro aí. A gente vê uma pessoa mais de idade, né, apontando para cima, o dedo apontando para cima, assim, ó. Assim, né? Assim. Vou ver aqui para a câmera, aqui. Assim. E o outro, uma figura mais jovem, digamos assim, assim, ó, com a mão assim, cadê? A mão assim. Essa figura mais idosa, né, essa figura mais com a idade mais avançada, ela seria Platão, pessoal. E essa figura mais jovem, ela seria Aristóteles, que é discípulo de Platão. A gente vai ver por que esses indivíduos estão com esses dois gestos, tá bom? Platão, o que interessa a gente é Platão, ele apontando para a questão do mundo das ideias. Que a realidade existe no mundo das ideias, tá bom? E Aristóteles, a gente vai ver que Aristóteles ele privilegiava a possibilidade também de se conhecer as coisas por meio da razão, mas na apreensão do mundo sensível também. Então, por isso que ele está apontando como se fosse para esse plano que nós vivemos, né? No contexto da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Aí vamos lá, pessoal. Alternativa A, suspensão do juízo como reveladora da verdade. A B, realidade inteligível. Olha aí, esse termo é familiar, não é isso? Por meio do método dialético, olha aí, salvação da condição mortal pelo poder de Deus, ó, essa aí é a alternativa que você tem que já descartar. É aquela alternativa que eu venho batendo na tecla, aquela que não tem lógica nenhuma, não tem nada a ver, tá bom? A D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino, também não tem nada, não corresponde não, tá bom? E a E, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade, nada a ver com sensibilidade. Ele está apontando para cima, ele está fazendo referência a esse mundo das ideias, esse mundo inteligível, o mundo das ideias, por meio desse método dialético, né? por meio desse método na qual ele chegava também a questionando as circunstâncias, questionando a realidade, enfim, era por meio disso aí, pessoal, tá bom? Então, nós por hoje, a aula de filosofia do Direct Enem se encerrou. Eu agradeço a todos aqui que assistiram essa nossa aula, esse nosso vídeo, e conto com vocês para curtir, compartilhar, avisar os colegas. Assistam as outras aulas, as outras disciplinas
e dos nossos outros colegas que estão aqui também, para vocês se esforçando, dando o melhor possível para que vocês logrem êxito no projeto de vida de vocês, no sonho de vocês, porque quando a gente está aqui falando, né, para esse Direct Enem, e a gente fala direcionando sonhos, esses sonhos podem ser traduzidos como objetivos, como anseios, como metas e também com a nossa tão falada aqui projeto de vida. Então, sonhar, todo mundo sonha. Sonhar é fácil. O mais difícil, pessoal, é a gente transformar esse sonho, essa vontade em ação, em prática e fazer ter uma postura ativa, uma postura na qual a gente, ao invés de apenas sonhar, a gente tenta transformar esse sonho em realidade. Então, conto com vocês. Valeu, até mais e tamo junto, hein, pessoal? Não esquece, sonhar, todo mundo sonha. Agora eu quero que vocês corram atrás dos sonhos de vocês para transformar esses sonhos em realidade. Isso aí é que é o mais difícil, que precisa de uma postura ativa, uma postura proativa. Então, para isso, a gente está aqui fazendo pelo menos a nossa parte, nem que seja 0,00001%, para que você logre êxito nesses sonhos de vocês, nesse projeto de vida. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Abraço. Valeu!